Fala pessoal! Ó, mais um episódio aqui do Imob Talks, nosso podcast, o seu podcast do mercado imobiliário. E hoje vamos falar um pouquinho do assunto do momento, o tarifaço do Trump e como que isso pode afetar o mercado imobiliário. Se você quer receber as notificações de todos os episódios, sempre que for lançado aos sábados, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com seu amigo, com seu sócio, com o seu familiar. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar pessoas comuns a entrarem no mercado imobiliário e ganhar dinheiro de forma consistente, atingindo a liberdade financeira. Hoje eu estou aqui com o Pedro, da Smart Leilões, Guaraci Nakamura, e na Conexão BH Jacareí, estamos lá em Jacareí com o Fernando Tubarão e Marcela Carilho. Vamos falar um pouquinho sobre como o tarifaço dos Estados Unidos pode afetar o mercado imobiliário. A gente ainda não teve, né, Pedro, a retaliação por parte do Brasil em relação ao tarifaço do Trump, né? Que, para quem não sabe, né? Acho que não tem quase como ninguém saber disso, né? Tá passando em tudo quanto é lugar. Mas hoje o Brasil está sujeito, a partir de 1º de agosto, na verdade, sujeito a tarifas de 50% nas exportações, né? Então os Estados Unidos vai impor uma tarifa de 50% para os produtos brasileiros que entrarem no mercado americano. Como que isso hoje, no primeiro momento, essa avaliação, né? Primeiro assim, né? Você acha que o Brasil vai retalhar? Hoje a gente tem boa parte da construção civil também vindo de produtos importados, né, materiais importados, insumos importados, sem o Brasil ainda ter retalhado. Como que você acha que isso impacta hoje dentro da economia do Brasil? Renan, Economia do mercado imobiliário, vamos restringir que é o mercado imobiliário. isso. No final das contas, o mercado imobiliário está inserido dentro, né, da economia do país. E óbvio que uma decisão dessa, né, mesmo que unilateral, ou se depois vai ter pela lei de reciprocidade, né, retaliação do Brasil, ela impacta na macroeconomia. Né? Ela impacta como? Ali, primeiro, de imediato, você tem ali uma desconfiança do mercado. Né, de imediato. A gente não sabe, o Trump é imprevisível. Ele pode simplesmente amanhã falar pegadinha do malandro e voltar tudo como era antes, ou ele pode intensificar, ele pode passar para 100% a tarifa e tal. Então, isso gera um desconforto no mercado financeiro. O desconforto no mercado financeiro, uma desconfiança no mercado financeiro, gera o quê? Gera, como o Guará estava falando aqui nos bastidores, gera ali busca dos investidores pelos mercados mais seguros. Hoje, o mercado mais seguro é o quê? Alocar em dólar. Então, saída de recursos do país gera no mercado financeiro uma fuga. Com isso, o que o governo tem que fazer? Né? Aumentar a taxa Selic. Então, tem um risco de aumento da taxa Selic, tem um risco aí de um desequilíbrio macroeconômico que pode impactar, não é inegável, no mercado imobiliário. Né? Então, não é para falar assim, não vai impactar. Óbvio que impacta, a questão é em que medida que a gente consegue surfar essa oscilação. Quando tem no mercado um burburinho, tem oportunidade. Né? Eu acho que a taxa Selic vai aumentar. Resumindo, a taxa Selic vai aumentar, mas vai criar pessoas ali, por exemplo, querendo vender imóvel em cima da hora para aplicar dinheiro em dólar. Você pode comprar, vai ter oportunidades. Vai ter muita oportunidade de compra, eu acho, né? Mas eu fico abismado como que brigas políticas, às vezes, elas tornam o país quase que um lugar inóspito para fazer investimento, né? Ela destrói a economia, né? E eu falo dos dois lados, né? Todo mundo está meio que claro que o Eduardo Bolsonaro fez um movimento lá junto à Casa Branca para o Trump soltar aquilo ali. Sim. Mas, ao mesmo tempo, uma semana antes, o Lula, na reunião dos BRICS, falando claramente para acabar com o padrão dólar na negociação do bloco. Ou seja, duas pessoas que estão em lados opostos ali da política contribuindo para o Brasil ser prejudicado dentro da economia, né? Prejudicando os investidores, prejudicando o mercado. É impressionante como que as pessoas têm agendas e as agendas, na maioria das vezes, elas não estão nem relacionadas com o interesse do Brasil como um todo. A agenda é própria, né? É impressionante isso, né, Guará? Eu fico indignado, tanto que boa parte dos empresários de direita já desembarcaram ali do bolsonarismo, já. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro fez campanha e, obviamente, influenciou esse tarifaço do Trump, né? Então, a gente fica aqui de mãos atadas enquanto investidores, sujeito à briga política. Lula, de um lado, falando nos BRICS de acabar com o padrão dólar, Eduardo Bolsonaro, influenciando o julgamento do pai, e a gente sendo prejudicado. É um absurdo, né? Exato. O que eu vejo como um resumo do meu entendimento sobre essa situação?
Como o Pedro já comentou, né, com uma vez que o mercado global ele começa a entrar num momento de incerteza, de guerras comerciais, China, Estados Unidos e tudo mais, e agora a gente envolvido nisso também, então cria uma incerteza de mercado. E quando a gente vê incertezas de mercados globais, a fuga de investimentos, que nem o Pedro já falou, fuga de dólar para os Estados Unidos, seja em tesouro direto, seja na moeda mais forte. Então, com a fuga da moeda do dólar do Brasil, o que acontece com o nosso real? Desvaloriza. O dólar fica mais caro, fica mais valorizado. E nós que importamos muitos insumos e equipamentos para a construção civil, começa a ter um aumento do custo da construção civil. Então, o que a gente espera ver em breve? Um aumento do custo dos imóveis novos. É isso que é esperado em breve, nos próximos meses ou para o ano que vem. E o que acontece para quem compra imóvel de leilão, que é um imóvel usado? É esperado que o imóvel usado se valorize. Se o imóvel novo está mais caro, é esperado que o aluguel aumente também, até consequentemente, e o imóvel usado também se valorize. Então, mais um motivo para a gente comprar em meio a essa instabilidade, porque eu entendo, com base nas informações que a gente estudou e que a gente leu, que os imóveis usados devem se valorizar, assim como os aluguéis. Isso é legal, né, Fernando? Fernando sempre fala isso, né? Sempre quando a gente fala de Selic, fala de macroeconomia, o Fernando sempre traz o seguinte: olha, se o imóvel novo ficar mais caro, o usado vai ficar mais caro e eu ganho dinheiro. Na prática é isso, né, Fernando? Assim, no final das contas, gente, quem se ferra em toda essa discussão é quem não tem capital, é quem consome mais. Quem é investidor sempre dá um jeito de ganhar dinheiro. Essa é a grande realidade, né? Porque você é investidor, você vai, ó, o imóvel usado subiu, eu estou comprando barato aqui em leilão. Quem se aperta, perde imóvel em leilão, você compra aqui, o imóvel usado está subindo o preço, porque o custo de construção está subindo. No final, quem tem dinheiro em caixa acaba ganhando dinheiro. Essa é a verdade, né? Exato, O rio corre pro mar, né? Eu sempre ouvi essa frase e é verdade, né? exato. E a questão de subir o custo de produção do imóvel novo também vai diminuir o apetite dos construtores, das incorporadoras. Está muito caro para construir. Será que eu vou conseguir repassar isso para o cliente final? Então, naturalmente, não é só o preço mais caro, mas é a própria oferta vai cair de imóveis novos. Então, por isso que o usado deve se valorizar muito em breve. É oportunidade, Fernando? Sempre, gente. Esse negócio de agenda de quem tá certo e quem que tem razão. Eu tô certo e eu tô em razão. Né? As duas coisas é a mesma coisa. O fato é, nada persiste, nada persevera dessas coisas aí. Então vem com uma onda, faz, vamos dar um tarifaço agora. Quem é que é prejudicado? Né? Quem que exporta? 50% sobre a exportação do Brasil para os Estados Unidos. O que vai lá hoje? Vamos analisar sobre uma questão, e eu posso falar um pouco de propriedade, o Guaraci também, porque ele morou aqui na região. Mas hoje quem que é o que afeta mais isso daí? Indústria aeronáutica, Embraer, que é aqui em São José dos Campos. Né? Então 90% da exportação brasileira é da Embraer que manda para lá os aviões, os jatos. Vai mudar alguma coisa? Você acha que isso vai consistir, vai ficar? Não vai. Né? Não. Ó, qual que é as entregas que tem para fazer, os pedidos que tem, os contratos que tem para fechar aí nos próximos 3 meses? Não, não tem nada. Então pode subir porque é só um efeito moral. Né? Daqui a pouco a gente volta. E aí o que acontece? Você tem uma contrapartida numa situação dessa que é a micro-região. Né? Então, por exemplo, aqui a Embraer é um polo industrial, São José dos Campos é um polo industrial. Então você tem Volkswagen, a fábrica da Volkswagen, Embraer e todo mundo aqui. São José é aquela cidade da Grande Jacareí? Da Grande Jacareí, fica aqui. E agora o que acontece? Todo mundo quer morar em São José por conta dos polos industriais. O preço dos imóveis lá dispara. E aí o que acontece com Jacareí? Fica bem na fita. Então agora vai aumentar lá, o pessoal vai ser demitido, vai perder emprego, vem todo mundo morar para Jacareí. Então no micro aqui vai ficar bom. Vai brincando aqui, falando a verdade. O que aconteceu? Por exemplo, o impacto da Embraer. Pouco tempo atrás, acho que 2 anos atrás, aí, questão de algum tempo atrás, saiu lá a decisão da fusão da Boeing com a Embraer. Acho que era a Boeing, se eu não me engano. Poxa, bombou, nossa, explodiu as ações, o negócio tal, vai todo mundo buscar profissionais no mercado, e aí, naturalmente, o que acontece? Começa a migrar profissionais de outras áreas para a nossa região. Aí começa a ter mais procura, mais demanda, a oferta, o preço sobe. Então, o preço do mercado imobiliário em São José dos Campos explodiu. Né? E não volta mais, nunca mais volta. Aí passou um tempo, caiu a fusão da Boeing com a Embraer. Não, era mentira. Ó, pula fogueira aqui. Mentira. O que aconteceu? Vamos tentar restabelecer? Já era, não volta. E aí uma coisa que o Guaraci falou é,
todos os custos que tiver que subirão, que vão ser agregados em função de políticas econômicas, vão ser repassados para o consumidor, sempre. Não tem jeito, alguém vai pagar a conta. Inclusive, quando sobe 10 centavos na gasolina, tudo sobe R$ 1. Por quê? Porque o pessoal aproveita essa toada, essa decisão política aqui para poder reposicionar preço, para poder recalcular as coisas. Não tem jeito, a inflação no Brasil cresceu com isso. Não vai mudar. E aí vem uma segunda situação. Hoje aqui, polo industrial da Embraer. A Embraer hoje está desesperada por profissionais e não consegue. A Boeing veio, conheceu o sistema da Embraer, pegou os melhores profissionais, todo mundo foi embora trabalhar no exterior. Aqui não tem, falta profissional. Então dá um tarifaço desse daqui. Qual que vai ser o impacto na Embraer? Nenhum. A Embraer já está pagando e paga muito para o profissional qualificado que não tem no mercado. Não tem no mercado. Né? Então, para a gente do mercado imobiliário, muda o quê? Nada. Né? Até porque, para mim, toda decisão política ela não vai prevalecer. Ela fica ali por um tempo, tem o efeito moral e tchau. Caiu, daqui a pouco volta tudo ao normal. Eu acho que ela mexe em poucas circunstâncias, né? Ela mexe, por exemplo, aumenta a Selic, fica mais caro o financiamento, dificulta a liberação de verba, mas tudo aquilo é temporário, é até o mercado se acostumar com a bomba, e aí passou alguns meses, já esqueceu, todo mundo já voltou a operar normalmente, né? Então a gente sabe, o que mais exporta para fora é o agro, o setor do agro é o mais impactado com isso, agro e aço, se eu não me engano, né? São os mais impactados com esse tarifaço que eles exportam lá para os Estados Unidos. Eles vão fechar as portas? Vão deixar de vender? Não, eles vão passar o custo para o consumidor. Então, eles vão ter mais dificuldades de comercialização, podem ter algum desemprego aqui ou ali, mas nada muito gigantesco que vai impactar no mercado imobiliário a ponto de acabar. Tá todo mundo desempregado no Brasil e agora ninguém mais compra imóveis por conta de falta de dinheiro. Então, eu acho que assim, é uma questão temporária que aos poucos o mercado vai se ajustando e vai se remodelando. E toda vez tem esses efeitos, por exemplo, a questão de quando tem sanção da China lá contra a carne brasileira, contra algum tipo de outro produto do Brasil, impacta até quando naquela região onde é produtora? Né? Então não acontece. A gente tem um país de tamanhos continentais, né? O Guaraci está aqui que melhor representa a gente nessa história, porque ele tem, acho que, em todos os estados brasileiros. Então, o que acontece? A gente tem um país de tamanho continental e que as regiões são migratórias. Então, às vezes, você fala assim, não é possível, e a gente fala muito sobre nosso método de bloco de precificação e esse tipo de coisa, então você vai calcular preço de imóvel. Lá não sei na onde, mas uma cidadezinha com 30 mil habitantes, não pode, não vai valer, aquele imóvel não vai valer isso que tá sendo avaliado aqui. Aí você vai olhar, tem uma característica, ela tem uma indústria que entrou agora, que não sei o que, bababá, o dinheiro está jorrando. Né? Então, aí, naturalmente, não. Então, lá vale, porque agora tem uma demanda específica para aquele local. Então, tem particularidades. Né? Então, o nosso país, gente, não dá para ser bobo. Né? Não dá para ficar sendo levado por notícia. Eu não lembro quando foi a última vez que eu assisti um Jornal Nacional. Eu também não assisto faz anos. Mas, até falando sobre isso, né, já que, em geral, os efeitos para o mercado imobiliário eles são temporários, porque essa é uma realidade, né? A gente sempre fala que os efeitos são temporários, até porque o mercado imobiliário é uma indústria hoje no Brasil, um mercado no Brasil que gera emprego e mexe com setores importantes. Não é só o setor da construção civil e nem as empreiteiras, mas também o setor bancário. Boa parte do ganho do sistema bancário vem dos financiamentos imobiliários, né? Inclusive, eles têm aumentado a carteira substancialmente. Dito isso, olhando esse caráter transitório, você acha que o investidor tem que ficar se preocupando com isso, Pedro? Olhando política externa, olhando notícia. O Fernando já falou que nem vê Jornal Nacional. Eu também não vejo. Né? Às vezes o que eu acesso é na internet mesmo. Olha ali, só manchete também. Eu não leio notícia não, que é perda de tempo. Você só olha a manchete, interpreta do jeito que você quiser e bola para frente. Pelo menos você tem assunto para discutir no boteco, né? Porque também não tem como você ficar desatualizado. Você tem vezes quando você tem que assistir isso no boteco, né? Até uma entrada aqui, minha tia, né, ela tem 80 e poucos anos, e aí ela veio com essa história para mim. Filho, eu não sei o que eu quero fazer, eu preciso investir o meu dinheiro, mas eu não quero investir em imóvel. Porque você viu que estourou a guerra lá agora, só que o imóvel vai despencar, o imóvel vai acabar. Aí eu olhei para ela e falei, tia, que guerra? Isso é a maior proteção. Você acha que a pessoa tem que ficar preocupando com política externa, Pedro? Eu não acho que a pessoa tem que preocupar com política externa ou com política interna, Lula, Bolsonaro, etc. Ela tem que entender, sim, o que está acontecendo no mercado para ela tomar suas decisões. Então, isso sim. Se por acaso o tarifaço
causar aumento da taxa Selic, você vai ver o mercado imobiliário diante de uma taxa Selic alta e vai tomar suas decisões. Acontece que o Fernando e a Marcela falaram é verdade. O mercado, diante de decisões absurdas, ele se regula e no longo prazo a decisão absurda de um político, né, vai sumir. Mas passa sim por um momento de turbulência ali, em que você vai enxergar oportunidades se você estiver antenado, não na politicagem, mas ali na economia que impacta o mercado imobiliário. Então, eu acho importante que falaram também o seguinte, que o Guará colocou aqui. Ó, imóvel novo tende a ficar mais caro de imediato, né? Porque os insumos podem aumentar, o imóvel usado não. Ótimo. O investidor de imóvel de leilão, ou o investidor de imóvel em geral, ele não precisa ficar preocupado. Ele vai chegar, então, eu vou alocar agora em imóvel usado. Beleza. O mercado mudou? Opa, agora está na hora de eu comprar imóvel na planta. Imóvel novo voltou a ficar legal, então eu compro imóvel na planta. Ali, você estando antenado, você pode tomar decisão dentro do mercado imobiliário. Já quem atua só numa ponta do mercado imobiliário pode sim ser prejudicado. Uma construtora, ela vai ser prejudicada se o mercado desaquecer ali e ficar mais caro construir. Nós não, investidores de imóveis, a gente compra imóvel novo, a gente compra imóvel velho, a gente compra imóvel numa região no país e em outra região do país. É só ficar antenado que consegue surfar a oportunidade. Então, Você sabe se não. que uma coisa que me lembrou agora, né? A bolha imobiliária dos Estados Unidos. Todo mundo falou que o mercado imobiliário no mundo inteiro ia quebrar, né? E eu nunca esqueço do Lula falando: ah, aqui é só uma marolinha, né? Estados Unidos despencando, Brasil é só uma marolinha. E aí aquilo me levou a pensar, né? Porque eu sempre trabalhei no mercado imobiliário, sou advogada de direito imobiliário, iniciei minha carreira nesse mercado. Então eu sempre vi o mercado imobiliário. A gente sofre o impacto da notícia na hora que ela acontece, de fato, a hora que falou, pô, bolha imobiliária, começaram a falar que no Brasil também, aqui ia quebrar, o sistema financeiro do Brasil é igual aos Estados Unidos. Quem não entendia do mercado, pirou, não vou comprar imóvel, vai quebrar, hipotecas e não sei o quê. E, cara, não tem nada a ver o sistema americano com o brasileiro. Mas até as pessoas entenderem isso, virou um caos no Brasil. Então, assim, a política ela não pode ser a política externa, né? Os fatos externos e que são midiáticos, eles não podem impactar na nossa tomada de decisão, de escolha do que a gente vai fazer ou não. A gente tem que saber o seguinte: uma turbulência vamos passar. Como que a gente vai lidar com essa turbulência? É um motivo de oportunidade. A turbulência está aqui. Para onde que eu vou andar? O mercado se regula, ele se ajusta e resolve. Então a gente tem que pegar as informações, que é o que o Renan falou, a manchete. O que dessa manchete eu vou extrair? Desse limão eu vou fazer uma limonada. O que isso aqui vai sair? O que vai impactar na vida de fato, né? Porque muito se diz e pouco se acontece. Sensacional. E aí você falou até um negócio legal. Pô, primeiro uma questão do contexto, né? Cada país tem seu contexto, cada situação, né, impacta de uma maneira diferente cada país, enfim. E a segunda vale a pena tentar se antecipar? Por exemplo, no caso lá de 2008, quem ficou tentando se antecipar ao mercado imobiliário acabou dando passo em falso, que na verdade não afetou, né, a ponto de prejudicar, até porque o sistema nosso aqui de garantias é diferente do sistema americano. Né? Então aqui a gente tem um sistema muito mais reguladinho de garantias do que no americano, que era uma zona. Né? Então tudo isso, obviamente, tem que ser considerado. Você acha, Guará, que vale a pena um investidor ficar se antecipando a movimentos ou ficar tão bom naquilo? Eu sempre uso essa frase. Você ganha dinheiro quando você fica tão bom naquilo, qualquer que seja a coisa, a ponto de crise virar oportunidade. Quando você chegou num ponto em que você consegue chegar nas crises, oportunidades, você está no ponto ideal para ganhar dinheiro no mercado, e no mercado de leilão não é diferente. O que você acha sobre isso? Ó, com ponto de vista de compra de morador, quem vive hoje de aluguel e acha que o imóvel vai esperar o ponto ideal de compra, vai cair do cavalo, porque o imóvel provavelmente vai encarecer. Ele já tem uma tendência de subida, de valorização. Com tudo isso que está acontecendo, ele vai valorizar mais rápido ainda. Aluguel vai crescer o valor, vai subir o valor do aluguel, consequentemente a inflação vai subir, juros vai subir. Então, assim, do ponto de vista do comprador final, da pessoa que vai comprar o imóvel para moradia, se ele estiver esperando o melhor ponto de estabilidade, de baixa de juros e tudo mais, é melhor ele tomar muito cuidado, que talvez o imóvel que hoje vale 200 mil, o momento que a Selic atinge 10% ou menos de 10%, que ele fala assim, agora o juros está bom para eu comprar, talvez ele já vale 150. Então, do ponto de vista do morador, é preocupante. Se ele não, quanto antes ele comprar, melhor. Do ponto de vista de investidor,
mais uma vez, toda vez que a gente vê esses momentos de incerteza, a oferta parece que ela sobe, porque as pessoas ficam mais receosas de investir, acaba sobrando mais para o investidor inteligente. Então, para mim, o momento é de compra. E eu estava até fazendo uma reflexão recente de 2022 para cá, que foi onde eu intensifiquei o investimento nos populares. Eu sempre vivi nos populares um momento de altos juros. 13% em 2022, caiu para 10% em 2024, subiu para 15% agora em 2025. E eu sempre mantive vendas 15, 20, 30 vendas por ano. Então, mais uma vez, o popular ele é um mercado muito resiliente, independente da taxa de juros, independente da inflação, independente do momento econômico, porque a população, né, a quantidade de pessoas que estão dispostas a comprar aquele imóvel é tão grande que mesmo que algumas pessoas talvez estejam sofrendo um pouco ali com taxa de desemprego um pouco maior, com algum problema ali de crise econômica, mas ainda assim existe um mercado tão grande que você consegue performar bem, mesmo com incertezas do mercado. E até mesmo quando tem uma situação como essa, né? Mesmo com as incertezas, a gente viu aí recentemente a criação do Minha Casa Minha Vida 4, né? Foi antes do tarifaço, sob efeito do tarifaço, mas mostra que assim, no frigir dos ovos, na dificuldade, vai vir dinheiro também para aqueles mercados que são prioritários, né? Então, tanto você consegue comprar bem, quanto pode ter uma injeção de caixa gigantesca para poder movimentar um setor da economia que é importante para o país, né? Para segurar e conter ainda mais em ano de eleição. A gente está declarando ano que vem é ano de eleição. Então você imagina só, você tem uma guerra tarifária. O Bolsonaro atuou de um lado, o Eduardo Bolsonaro, para ajudar o pai. Mas do outro, o Lula também causou isso com aquela declaração nos BRICS. O que agora vira? Uma grande guerra de narrativa. Quem é o culpado? E quem está no governo, quem está na máquina, vai fazer de tudo para ele não ser o culpado, para ele não carregar o peso dessa decisão. Ele vai querer jogar para um lado, o outro joga para cá. E como é que o governo pode ajudar ou pode atuar para que o peso desse tarifaço não caia no colo dele? Olha, de um lado nas narrativas e do outro injetando dinheiro, né? Mostrando que, olha, foi a marolinha do tarifaço. Você concorda, Pedro? E aí a injeção de mercado no mercado imobiliário vai ser quase uma consequência lógica? Concordo plenamente. Ó, por exemplo, o Guará falou que o custo da construção vai aumentar. O governo tem uma série de tributos aí incidindo sobre cimento e tal. O governo pode chegar e falar, ó, com o dinheiro da tarifa recíproca, eu vou isentar os insumos da construção civil que está sendo impactado. Pode decidir isso. Vou criar a faixa 5 do Minha Casa Minha Vida com juros subsidiados. Pode. Então, assim, óbvio que a gente tem que ver ali o que vai acontecer. Mas o governo atual vai tentar, não só na narrativa, mas ele vai tentar ali. O mercado imobiliário é um mercado importantíssimo, inclusive o popular. Então, ele vai tentar fazer medidas anticíclicas ali, vai tentar ali manter o preço dos imóveis, as vendas dos imóveis, para não ficar bem na fita, né, Guaxa? Até porque ficou uma discussão grande, né? Na Europa tem essa discussão grande, né? Das moradias, né? Chegou um preço tão caro, porque no final das contas, como o mercado imobiliário, de certa forma, ele é um mercado meio arbitrário, porque como você não tem uma liquidez imediata, o preço é meio arbitrário, é aquilo que o Fernando falou. As pessoas, não, meu preço é esse, você tem os imóveis ali, se você não tem urgência para vender, você tem uma pouca margem de negociação, então você tem meio que um preço arbitrário. Na Europa, isso já está causando até problema de moradia, Sim. né? Porque as pessoas, primeiro, com o negócio do Airbnb, que eu não sei se é causa ou não, tá? Não vou entrar na polêmica aqui do Airbnb, mas o fato é que alguém que pode alugar no Airbnb e ganhar 3 vezes mais, ele não vai alugar um imóvel na locação tradicional. Então isso é óbvio, né? E a outra coisa é o preço dos imóveis ficando tão caros, então ele não está para locação e quem quer vender quer mais caro. Então você tem o quê? Uma oferta de imóveis vazios que não conseguem ser destinados às pessoas que não têm condição de comprar ali aquele imóvel. Então você tem um déficit, por mais de um lado você tem imóveis, mas você continua tendo um déficit de habitação. Então, obviamente, isso dentro do Brasil, se você começa a subir demais o preço dos imóveis novos, os usados acompanhando, se não houver nenhum tipo de injeção de capital para poder comprar financiado, juros subsidiado, desoneração, né, dos insumos da construção civil, a gente pode virar uma Europa também, né? Assim, num cenário catastrófico de ter todo mundo, porque eu não vou vender meu imóvel barato.
Você também não. Fernando e Marcela também não. Os construtores vão subir cada vez mais porque o imóvel está caro para construir. Na prática, o que vai acontecer? Pessoas que, né, um déficit habitacional ali que vai obrigar o governo a intervir de alguma maneira. Você concorda, Fernando? É o efeito tsunami, né? Um negocinho lá no meio do oceano demora um tempo para chegar aqui o efeito, né? Então tem a causa e o efeito, desde o momento que vai. Aqui no Brasil, por que é muito difícil? A gente vive, como eu falei, país em tamanho continental, estrutura de tamanho continental. E a gente vive situações e realidades diversas dentro do próprio país, né? Então, para chegar numa situação dessa, primeiro, a construtora ela entra no empreendimento sem capital próprio, sempre com investimento de terceiros. Então, ela já entra ali já contabilizando de alguma forma. De alguma forma. A gente que é investidor de leilão, quando você faz a análise de uma proposta de venda de um imóvel, você já vai pensar, peraí, eu tenho aplicação hoje para esse imóvel, para esse valor? Eu consigo realocar? Né? Então, se eu já tenho um segundo passo aqui, eu faço esse, né? Aquela história do chão. Né? Então, quer dizer, é muito difícil de chegar numa situação dessa. A ponto de daqui a pouco ter um índice absurdo de imóveis vazios, totalmente sem função social e com preços absurdos. Daqui a pouco o MST vamos invadir, não sei o que, como já rola esses boatos a vida toda. Teoria da conspiração. Né? Então, para a gente aqui, eu acho que esse efeito nunca vai acontecer. Porque antes disso já aparece outra oportunidade e o cara vende. Né? Então, não vai chegar. O Brasil tem uma economia doméstica muito forte, né? Então esse é o grande, assim como a China, países continentais, próprios Estados Unidos, né? Quando você tem uma economia doméstica muito forte, você tem um mercado consumidor muito forte, é difícil você imaginar um cenário catastrófico em que realmente vai ter imóveis vazios, diferentemente, por exemplo, de um país nanico igual Portugal, tem lá 10 milhões de pessoas, né? Aqui no Brasil tem 200 e pouco. Então, obviamente, o mercado consumidor, por exemplo, de Portugal, qualquer situação que acontece, eu citei esse caso da Europa, lembrando de Portugal, por isso que eu falei de Portugal aqui, que está acontecendo essa situação dos déficits de habitação. Mas lá, qualquer mexida afeta, né? Porque Portugal é menor que São Paulo. Né? Então, pequeno, né? É pequeno, então eles são impactados diretamente com qualquer mudança, qualquer situação que acontece que foge do planejado, afeta eles de maneira sobrenatural, né, Marcelo? Então, isso aí é um ponto que muda completamente a análise do Brasil para outros países, né? Exatamente. E ainda até corroborando com o que o Fernando está falando, né? Eu acho que no Brasil a gente tem uma questão muito forte de políticas públicas para habitação, né? Então, assim, dificilmente uma catástrofe dessa forma vai acontecer sem ter políticas públicas ativas, porque a gente tem espaço, a gente tem força de trabalho, porque muitos países também sofrem assim, não tenho gente que vai fazer a construção, porque as questões não se aplicam para isso. Tem que pegar estrangeiro, tem política de imigração, tem um monte de coisa que o próprio Trump está barrando imigrante nos Estados Unidos. Então, assim, para eles também tem um impacto muito grande ali com questão de construção civil, o fato de não ter imigrante. O americano não vai para a construção, quem vai para a construção é o imigrante, né? Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem essa força de trabalho, a gente tem essa questão de políticas públicas e gosto pessoal também. O brasileiro quer ter casa própria. Eu acho que todo mundo foi criado para ter casa própria. Eu lembro da minha mãe falando, eu moro de aluguel, que no Guará falou, quem mora de aluguel vai sofrer o impacto. Eu sei disso, só que é quem não sabe fazer aluguel, tá? Porque eu fiz uma negociação brilhante para mim, tá? E até pegando esse gancho, porque o que acontece? Você tem muita área de desenvolvimento. Muita. Então você vai pegar em cada grande centro, olha, hoje, inclusive nós, investidores imobiliários, todo mundo buscando uma área para fazer loteamento. Não, e onde você vai pegar? Quintal, onde que é um pouco mais próximo do centro. Vamos desenvolver isso aqui. E aí, quando você vem com um projeto de desenvolvimento social para aquela região, pensando na população carente, não, vamos desenvolver, não. Tem outros interesses ali muito maiores, que é o dinheiro público que vai sustentar aquela construtora, e aí naquele ponto já vem a mão de obra que vai ficar escassa, o pedreiro que vai começar a ganhar 20 mil, 30 mil por mês, né? E aí começa ou seja, sempre vai. Esse é o tipo de indústria que não vai parar. Né? A gente tem hoje na mentoria, por exemplo, um tubarão lá que ele tem um contrato de hospedagem para o funcionário da construção civil. Então pega as construtoras que estão lá, beleza. Durante aquele período de construção, o desenvolvimento econômico vira para um monte de situação. Desde o bar da esquina, padaria do outro canto, o mercado, a região muda, se transforma como desenvolvimento social. E o dinheiro muda de mão. Muda de mão. Muda de mão o dinheiro nesse percurso. Sensacional. Guará,
Então, esse tarifaço, essa inflação, nós já falamos aqui um pouquinho sobre os efeitos, os possíveis efeitos, né? Não os efeitos ainda, porque nem começou, na verdade, vai começar dia 1º de agosto. Mas você acha que isso aí, então, é inflação ou é histeria coletiva e, no final das contas, não vai afetar em nada no mercado imobiliário? Para concluir. Afetar eu entendo que vai, né, pela questão de principalmente influenciar o custo da construção dos imóveis novos. Então eu entendo sim que vai ter um impacto, não imediato, mas futuro. Então as construtoras e incorporadoras vai pesar o custo, né, dos insumos, novos insumos, né, que tem impacto do dólar, né, do aumento do câmbio. Então eu entendo que sim. Para os imóveis usados, imóveis de leilão, eu entendo que há um benefício grande, que nem eu tinha comentado anteriormente, de que você vai ter consequentemente, se os imóveis novos ficam mais caros, as pessoas permanecem mais tempo no aluguel. Aumentando o preço do aluguel, já que a demanda por aluguel começa a aumentar, né, tem uma expansão ali da demanda por aluguel, eu acho que daí, eu acho não, tenho certeza que vai impactar no preço do valor do imóvel usado de qualquer forma. E com isso, nós que vendemos imóveis usados, eu vejo que há uma tendência da gente ter até talvez melhores margens de lucro no futuro. Então, eu entendo que o impacto assim que pode vir a causar para o mercado de imóveis usados, imóveis de leilão, é positivo. Legal. Pedro, quem foi culpado? Lula ou Bolsonaro? Rapaz, vou te falar que os dois têm culpa no cartório, viu? Porque aquela declaração do Lula ali foi arriscado. Você não pode, gente, trucar sem ter o zap na mão. Tá? O Trump, o Laranjão, ele é ali, ó, o dono, né? Os Estados Unidos dominam o mundo. Então ele trocou, não tinha o zap, lascou. Ó. O Bolsonaro lá, o Eduardo Bolsonaro, botou fogo no parquinho, né? Então, acabou, 50%. Se o Lula pode criar coragem ali, ó, que teve a China, na hora que a China foi lá e igualou, né? Quando os Estados Unidos fez. Aí os Estados Unidos dobrou, a China foi dobrando. Ele pode criar coragem com a medida da China e ir igualando. Tá? Esse cenário no curto prazo pode ser catastrófico. Então vamos aguardar. Tá? Eu acho que tem culpa no cartório os dois, mas eu quero aguardar, porque a gente tem, no caso de Portugal, o caso claro que medidas políticas burras impactam no mercado. Olha aí, o que aconteceu lá? Por conta de incentivo migratório lá, acho que em Portugal era 250 mil euros, né, que o estrangeiro tinha que investir no imóvel em Portugal para ganhar a cidadania portuguesa. Danou um tanto de estrangeiro lá, pagando os 250 mil euros, desgringolou o mercado lá. Está regulando agora? Tá, mas demora um tempo nesse meio da turbulência. Gera aí algum impacto no mercado imobiliário e a gente tem que aproveitar essa assimetria de informação. E complementando ainda a minha última resposta, Renan, sabendo que a gente está passando por um momento talvez de crise global, uma crise comercial e tudo mais, você prefere ter os seus investimentos alocados aonde? Na bolsa de valores Tijolo. ou imóveis? Esse é o ponto de falar se o mercado está bom ou não para investimento imobiliário. Onde você quer que seu dinheiro esteja investido no momento que a gente está falando de crise global, tarifas comerciais crescendo, disputas comerciais, enfim, onde você pretende ter, onde que seria o local ideal para você alocar os seus investimentos? Imóveis. Sensacional, né? Entender isso. E falando aí de Jacareí, ô Fernando, Jacareí que concentra aí 30% do PIB do país e agora vai aumentar ainda mais com a fuga de São José dos Campos. O que você acha sobre isso? Para fechar aí. Mas sempre tem a solução, né? Entre o culpado aí, como o Pedro falou, Bolsonaro e Lula, tem sempre a solução para a decisão política. Agora você vai ter que diversificar o investimento, além dos imóveis que o Guaraci falou, em Jabuticabeira. Né? Para quem viu o vídeo, a jabuticaba é a solução de tudo. É a solução de tudo. Só dá no Brasil, você vai vender, né? Então você não tem nem concorrência, né? Vocês viram o vídeo do Lula? Ô Trump, vem cá chupar uma jabuticaba e deixa disso. Tá vendo? Eu lembro disso aí. Bom, galera, eu acredito, né, concluindo aí, que a gente ainda precisa ver os próximos passos, precisa entender se vai ter retaliação, se vai de fato aumentar o preço dos insumos, porque o Brasil, para aumentar o preço dos insumos, o Brasil tem que retalhar, né? Então pode ser um caminho natural acontecer isso, porque o Brasil absorve muito, né, material, insumo do exterior. Mas que no curto prazo não muda nada e no médio prazo, quem está comprando imóvel vai se aproveitar disso. Tanto vai comprar mais barato, porque no pânico, na histeria coletiva, é onde você ganha mais dinheiro,
quanto na hora de vender, com o aumento dos imóveis novos, você vai ter a oportunidade também de vender mais caro. Então, Proteção patrimonial. proteção patrimonial. Você não está sujeito à histeria, a perder o sono, a falta de segurança de investimentos em renda fixa, em renda variável, que a cada sopro dos políticos, ele sobe, desce, é aquela confusão, todo mundo, né, fica ali polvoroso com aquele alvoroço danado com cada declaração de presidente, de um lado, de outro. Então, o mercado imobiliário é seguro, é lucrativo, traz paz e, além disso, se continuar esse tarifaço aí, não que eu deseje isso, mas a gente vai certamente ganhar dinheiro com qualquer situação. Exato. Galera, show de bola, obrigado aí, mais um podcast, mais um Imob Talks, o seu podcast do mercado imobiliário. Se você quer assistir esse podcast, receber novas notificações, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse episódio com um amigo, um familiar, pessoas que querem entrar no mercado imobiliário e não ficar refém dessas histerias coletivas, dormir tranquilo, colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que o seu patrimônio está protegido e rendendo, ganhando dinheiro no mercado imobiliário. Te vejo lá, forte abraço, tamo junto.